Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Bom dia, amigos. Que alegria de pregar mais uma vez, falando das maravilhas de Jesus. Antes de pregar, eu vou contar um filme que eu vi. É um filme muito interessante. O título desse filme é Tempo de Matar. Nesse filme, tudo aconteceu nos Estados Unidos, em um estado chamado Mississippi, numa cidade chamada Canton. O que aconteceu foi esse. Dois brancos encontram uma menina de 10 anos, lhe espancam, lhe estupram, Era uma negra de só 10 anos. Você pode imaginar isso? Isso deixou o pai completamente indignado, com raiva. A polícia foi atrás desses criminosos, pegaram-no e eles foram presos. Só que naquela época existia muito racismo, muito preconceito, e o pai ele não estava certo que aqueles criminosos que estupraram a sua filha iriam receber o devido castigo. O pai ele tinha as suas dúvidas. Então ele resolveu fazer justiça com as próprias mãos. No dia em que eles iam ser julgados, ele foi lá e matou os dois brancos. E, com certeza, depois disso, ele foi preso. E a pergunta é essa: de quem era a culpa? A culpa é dos criminosos que espancaram aquela garota e estupraram ela, ou a culpa é do pai que matou? De quem era a culpa? A mensagem que eu vou pregar hoje, depois eu vou te contar qual foi o resultado, porque o caso foi levado ao tribunal e depois do filme, da pregação, eu vou te contar qual foi o resultado do julgamento. A pergunta que eu faço hoje: de quem é a culpa? De quem é a culpa? Isso é uma pergunta muito importante. Muito importante que tem que ser respondida. De quem é a culpa? Esse casamento que fracassou, de quem é a culpa? De quem é a culpa? O marido poderia
jogar a culpa na sua mulher, a mulher poderia jogar a culpa no marido, mas a pergunta é essa: a culpa é de quem? Quem é o culpado pelo esse fracasso? O filho foi criado e as coisas não deram certas, não. Ele virou bandido, virou drogado, virou ladrão. De quem é a culpa? De quem é a culpa? Aqui na Terra as pessoas só querem culpar os outros. Mas vai chegar um dia que Deus vai buscar e encontrar o culpado. De quem é a culpa? O país está indo mal. O país não está progredindo. As pessoas estão passando fome. A pergunta é essa: de quem é a culpa? De quem é a culpa? Deus tem que encontrar, Deus vai encontrar o culpado. A gente poderia até culpar os outros, mas Deus vai encontrar o culpado. Vamos ler a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Eu vou ler. Depois vi um grande trono branco, aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram de sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé, diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e a Hades entregaram os mortos que nele haviam, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Um dia vai chegar, querido amigo, querido ouvinte, que vamos todos se apresentar diante do trono para ser julgado. Todos os seres humanos vão se apresentar diante do trono, vão comparecer no tribunal de Deus. É o que a Bíblia diz. Tem pessoas que acham que não. Depois da morte, tudo acaba. Não teria nada depois da morte. Eu vou morrer e acabou. Mas a Bíblia disse
que eu vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Os mortos foram julgados. Não, você não vai escapar. Você não vai escapar. Nenhum ser humano vai escapar. Mesmo morto, Deus vai te ressuscitar para você enfrentar o julgamento. Não teria como escapar. Sim, tem pessoas que viveu bem, praticando o mal, machucando os outros, pecando contra Deus. E eles acham que não, depois eu vou morrer e tudo acabou. Não vou assumir os meus erros. Mas eu quero te assegurar, você vai enfrentar o julgamento de Deus. A Bíblia diz: o mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. Sim, Deus vai mandar o mar entregar os mortos. Ele vai mandar Hades entregar os mortos, porque eles têm que ser julgados. Eu quero te dizer, você vai enfrentar os seus atos. Você pode querer esquecer. Você pode querer deixar de lado. Mas Deus vai te levar a enfrentar os seus atos. Morrer não é uma solução. Vai ter o julgamento. E a Bíblia diz: os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. Oh, querido irmão, querido amigo, os livros têm um departamento lá no céu que só faz uma coisa: registrar todos os seus atos. Registrar todas as suas palavras, registrar todos os seus pensamentos, registrar até as suas motivações. Se tem anjos que são encarregados por isso, disso, ele só registra. Eles só estão registrando tudo o que você está fazendo. Ou tem livros que estão sendo escritos a respeito da sua vida. Tudo o que você tem feito já está registrado. O que você fez escondido e já está registrado. Ninguém viu. Você roubou alguma coisa, ninguém viu. Os seus pais não viu. Eles ficaram muito irritados, procurando tal coisas perdidas, mas não encontraram. Isso doeu muito. Mas foi você que roubou. Está tudo registrado. Ou tem livros que estão sendo preparados para esse grande dia de julgamento. Todos nós vamos comparecer diante do trono de Deus para ser julgados. E eu vou te fazer a pergunta: o que está escrito nesses livros? O que está escrito nesses livros? O Espírito de Deus está aqui para te ajudar a ter uma visão do que está escrito nesses livros.
os pensamentos maus que você tem, os atos horríveis que você tem cometido, tudo está sendo registrado. Oh, sim, você esqueceu o que você tem feito, mas naquele dia Deus vai te lembrar. Deus vai refrescar a sua memória. Sim, você vai ver a cena exatamente como tudo aconteceu. O dia, a hora, a data exata em que tudo aconteceu. O filme está sendo preparado. Você vai enfrentar os seus atos do passado. O ser humano não quer enfrentar o seu passado, mas Deus vai te ajudar. Ele vai te levar a enfrentar o seu passado. Os livros estão sendo preparados. Os anjos estão ocupados todas as horas do dia, registrando tudo o que está acontecendo, registrando todos os seus atos. E naquele dia, usando esses livros, a informação que está contida nesses livros, Deus vai achar o culpado. Deus vai achar o culpado. De quem é a culpa? Essa briga entre você e sua esposa, de quem é a culpa? Deus vai, naquele dia, Deus vai trazer os livros em que até os seus pensamentos estão registrados. E naquele dia, ele vai encontrar o culpado. E o culpado vai assumir os seus atos. Sim, você vai culpar a sua esposa, a esposa culpa o marido. Mas naquele dia, Deus vai encontrar o culpado. Não tem como escapar. Não tem como escapar. Tudo está sendo registrado. Até as suas motivações. Por que você fez isso? Por que você se casou? Por que você vai na igreja? As suas motivações estão sendo registradas. Porque Deus vai encontrar o culpado. Deus vai encontrar o culpado. Tem pessoas chorando. Porque eles estão passando fome. Tem pessoas doentes. A culpa é de quem? Você pode querer responsabilizar os outros, mas naquele dia Deus vai achar o responsável pelo esse crime. Todas as coisas ruins que estão acontecendo nesse país, Deus vai encontrar o culpado. Vamos ler outra passagem. 1 Coríntios 1, versículo 4. Porque tem pessoas que acham que esta passagem se refere só aos descrentes. Só os descrentes serão julgados. Não. Todos nós.
1 Coríntios, versículo 4. A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 3. Pouco me importa ser julgado por vocês e por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem ninguém antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Olha o que o Paulo disse. Pouco me importa ser julgado por vocês. O Senhor é quem me julga. O Senhor Jesus, Ele vai julgar cada ser humano. Você pode se julgar a si mesmo e até se dar notas boas. Você pode se avaliar e se parabenizar. Você se parabenizar a si mesmo. Mas naquele dia, Deus vai julgar cada ser humano. Sim. A maioria dos seres humanos se julga a si mesmo e eles acham que são pessoas boas. Quando você conversa com uma pessoa, um casamento que fracassou, uma empresa que faliu, cada um está querendo jogar a culpa no outro. Cada um está se elogiando, se gloriando, se parabenizando. Eu fiz certo, foi aquela pessoa que acabou com tudo. Mas naquele dia eu quero te assegurar, Deus vai encontrar o culpado. É o Senhor que nos julga. Os seus amigos podem te julgar e te parabenizar. Os seus professores podem te julgar e te parabenizar. Até sua esposa, os seus filhos podem te julgar e te parabenizar. Sim, eles podem te até elogiar. Mas a Bíblia diz que nessa ocasião cada um receberá de Deus a sua aprovação. Será que Deus vai te aprovar? Esse ser humano te aprova, te elogia, te parabeniza. Mas será que Deus vai te elogiar? Qual será o veredito de Deus sobre a sua vida? Deus está se preparando pelo esse julgamento. Ele não está brincando. Ele está se preparando. É por isso que a Bíblia disse que Ele trará à luz o que está oculto nas trevas. Será através desses livros. Tudo que está esculto nas trevas, Ele trará à luz. Você entrou no banheiro e fez coisas erradas. Você fechou a porta, fechou a janela,
achando que ninguém viu o que você fez. Mas Deus viu e Ele registrou tudo e nos detalhes. Até cada palavra que saiu da sua boca, está tudo registrado. As intenções do seu coração. Por que você fez essa pregação? É para servir a Deus. E na sua empresa, você está trabalhando para ajudar mesmo a empresa ou só para estar trabalhando para você mesmo? Você até mesmo ajudar as pessoas. Você se chama ajudador. Mas será que você vive mesmo para ajudar os outros? Ou é só para se gloriar? Naquele dia, Deus vai encontrar o culpado. Os livros estão sendo preparados. Ele trará à luz tudo que está escondido. A Bíblia diz: Ele manifestará as intenções dos corações. O filme será, Deus vai mostrar o filme do seu coração, dos seus pensamentos, das suas intenções. Porque você se casou. E esses filhos, qual foi as suas motivações em ter filhos? Em criar filhos? É para a glória de Deus. Naquele dia, Deus vai deixar exposto as intenções dos seus corações. As palavras, tudo está sendo anotado anotada em preparação a esse dia de julgamento. De quem é a culpa? Ou você vai assumir a culpa? Eu vou assumir a culpa pelos meus atos. Não tem como escapar. E cada um vai pagar pelos seus atos. Sim, você vai pagar. Você vai sofrer as consequências dos seus atos. Você conseguiu escapar. Ninguém te pegou. Mas Deus vai se assegurar que você sofre as consequências pelos seus atos. O bandido será pego. Será pego. Não teria como escapar naquele dia. Sim. Tal pessoa te machucou, ele achou que ele tinha escapado. Mas naquele dia, Deus vai pegar ele. E ele será castigado. Ou eu estou aqui para te alertar. Eu estou aqui para te advertir. Porque Deus vai encontrar o culpado. E Ele vai colocar a culpa sobre quem fez aquele ato. Será que você vai aceitar a sua culpa? Será que você vai admitir a sua culpa? Talvez você e sua esposa, vocês contribuíram para esse casamento dar errado. Será que você assume a sua parte da culpa? Ou você vai jogar a culpa no seu marido?
Essa igreja que fechou, a culpa é de quem? Essa empresa que falhou, a culpa é de quem? O Espírito de Deus está trabalhando em seu coração enquanto eu estou falando, para levar você a admitir a sua culpa. O que você fez para contribuir para esse fracasso? Oh, Deus está aqui. Pega um caderno e anote as coisas que o Espírito Santo está se mostrando. As coisas que você sabe que contribuíram para esse fracasso. De quem é a culpa? Deus vai responsabilizar o culpado e ele será castigado. Irmãos, tem um lugar chamado o Lago de Fogo. Deus vai jogar nesse lugar, lançar nesse lugar todas as pessoas que cometem pecado. Você poderia tentar escapar, mas os anjos vão te pegar e você vai enfrentar o julgamento de Deus. E os culpados serão punidos de acordo com os atos que eles têm feito. Os culpados serão punidos. De quem é a culpa? O Espírito de Deus está te fazendo essa pergunta. Aceite a sua culpa. Admite a sua culpa. E peça perdão. Ou tem alguém que vai pedir perdão. Vai para sua esposa reconhecer os seus atos, reconhecer a sua contribuição para essa situação aconteceu. E peça perdão. Reconhece diante de Deus e peça perdão. Hoje é hora de arrependimento. O Espírito Santo está trabalhando em seu coração para te levar a se arrepender, a reconhecer o seu pecado e a pedir perdão. Vai ao seu marido, ao seu filho. A vida dele não deu certo. Você colocou a culpa nele, mas na verdade você é o culpado. A sua filha, a vida dela não deu certo, mas você é o culpado. O Espírito de Deus está apontando para os atos que você tem feito que contribuíram para a vida dela fracassar. Vai pedir perdão. Vai. Senão aquele dia será um dia muito triste, porque Deus vai revelar o culpado e ele vai castigar o culpado. Hoje é o dia de arrependimento. Mas eu tenho uma notícia boa para quem se sente culpado, para quem reconheceu a sua culpa. Jesus, ele veio aqui na terra e carregou a nossa culpa. Ele carregou a nossa culpa. Ele se apresentou no tribunal de Deus como o culpado pelo tudo que nós temos feito. Oh, Jesus se apresentou diante do trono de Deus
como o pecador, como o criminoso. Ele carregou a culpa. E ele foi castigado em seu lugar. Oh, que notícia boa! Que notícia boa! Alguém foi castigado em seu lugar. Ele carregou a culpa. Deus estava procurando o culpado. E ele achou Jesus. Jesus se apresentou como o culpado pelo tudo que está acontecendo na terra. Os casamentos fracassados, as empresas falidas, as pessoas que estão sofrendo. Jesus se apresentou diante de Deus como o culpado. O roubo que aconteceu, a tristeza que está nesse mundo. Jesus se apresentou como o único culpado. Ele carregou a nossa culpa. Oh glória, oh glória. Ele carregou a nossa culpa e ele foi castigado. O tribunal de Deus liberou o veredito. Jesus, você é culpado. Ele fez isso em nosso lugar para nós ser salvos. Ele carregou a nossa culpa e ele foi punido. E agora ele está disposto a perdoar toda a pessoa que reconhece a sua culpa. Ele está disposto a lavar, a purificar a consciência de todas as pessoas que reconhecem a sua culpa, que admita a sua culpa. Ele está disposto. Ou será que você vai aceitar o que Jesus tem feito? Hoje, Deus quer tirar aquela culpa das suas costas. Ele quer te perdoar. Ele quer tirar esse sentimento de culpa que você carregou. Você matou tal pessoa. Você matou uma criança. Você roubou. Mas Jesus carregou a sua culpa. Ele já foi julgado e ele foi condenado. E agora ele morreu e já está ressuscitado. E ele está no trono com os braços abertos para te perdoar. Para tirar esse sentimento de culpa. Você não pode carregar uma culpa que Jesus já carregou. Deixa ele. Deixa ele. Abre o seu coração para Jesus entrar na sua vida. Ele te ama, ele te ama. Ele te ama. Ele está disposto a tudo para te salvar. Você pode se tornar filho de Deus, recebendo a Jesus. Quem se arrepende dos seus pecados será justificado. Ele será considerado puro nos olhos de Deus. E ele será convidado para fazer parte da família de Deus. Ele se tornará filho de Deus. Isso é uma notícia boa. Eu te convido a convidar Jesus para entrar na sua vida. E você vai ver o milagre que ele vai produzir. Antes de terminar, eu vou orar em nome de Jesus. Senhor Deus, abre o coração de cada pessoa que está me escutando. Leva ele para o Espírito Santo a reconhecer a sua culpa, a admitir a sua culpa e a se arrepender dos seus pecados. Leva eles a aceitar Jesus que carregou a nossa culpa e a deixar Jesus orientar e dirigir a sua vida. Espírito Santo, faça isso. Em nome de Jesus.
Amém. Agora eu vou te contar qual foi a finalidade daquele filme. O filme é Tempo de Matar. O advogado conseguiu convencer o júri que diante desse tipo de situação, o homem que matou os dois brancos perdeu a cabeça e cometeu esse assassino. E cometer esse assassinato. Ele conseguiu convencer o juiz que a situação foi tão horrível que esse pai perdeu a cabeça e matou os brancos. E esse homem foi libertado. Jesus é o seu advogado. Recebe Jesus na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.